Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali algumas informações e nós vamos correlacionando elas até a gente achar o volume de álcool que nós precisamos para mudar a densidade desse líquido e o cubinho ali, né, o objeto, ficar totalmente submerso nesse líquido. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando o líquido está assim em repouso sobre a superfície, vai existir um equilíbrio entre a força-peso e a força de empuxo, né, que é o próprio fluido, o próprio líquido exerce para cima, e a força-peso é a própria força gravitacional. Então, toda situação de repouso, toda situação de equilíbrio, vai existir essa igualdade em peso é igual ao empuxo. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a informação ali de que o objeto é colocado num recipiente de 2 litros. Então, aqui eu tenho 2 litros de água. E ele flutua com 10% do seu volume acima da superfície de água. Ou seja, 10% está aqui para cima e 90% está aqui para baixo. No cálculo do empuxo, interessa para a gente só o volume que está submerso, só o volume que está para baixo. Então, a gente pode afirmar que 90% desse volume está submerso. Daí a gente vem aqui e faz a igualdade. Para quê? Para poder descobrir a relação entre a massa desse bloquinho e o volume dele. Então, a gente pode vir aqui e fazer assim, ó. Empuxo é igual ao peso. O empuxo é a densidade do líquido que esse objeto está ao redor, vezes o volume submerso dele, vezes a gravidade. E o peso é massa vezes gravidade, como tem gravidade dos dois lados, corda a gravidade. Então, a densidade do líquido ao redor dele, que no caso é a água, vezes o volume submerso dele, que no caso é 90%, é igual a massa. A densidade da água, a questão dá para a gente como 1 grama por centímetro cúbico. E o volume submerso é 90% do volume total, ou seja, 0,9, que é a mesma coisa que 90%, do volume total V dele. Isso tudo é igual a massa. Então, massa é igual a 0,9 vezes V. Para a situação dele completamente submerso, então o que significa? Significa que o volume total dele está submerso, então o empuxo é igual ao peso. O empuxo é o μ vezes o volume submerso que a gente achou aqui, igual a massa, né? Já cortando as gravidades. Então, a gente quer descobrir qual é a densidade desse fluido para que o volume inteiro fique submerso. Daí a importância da gente ter igualdade com a massa. A massa é 0,9 vezes V. Isso aqui é uma igualdade independente, tá? De toda a situação, se tá assim, se tá assado, não interessa. Uma igualdade a gente pode substituir em qualquer equação. Então, massa é igual a 0,9 vezes V. A densidade a gente quer descobrir e o volume submerso total é o volume V, o volume total. Vamos poder escrever aqui o volume total para ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho que o μ vezes o volume total é igual a 0,9 vezes o volume total. O volume total está dos dois lados, a gente corta. E o μ é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente tem que juntar a água, que tem 1 grama por centímetro cúbico, e o álcool, que tem 0,8 grama por centímetro cúbico, para gerar essa densidade aqui. Como, né? Isso aí já fica mais um maceitinho aí pra gente bater o olho e já saber a resposta. Como 0,9 é o valor médio entre essas duas densidades, né? 0,8, aí tem o 0,9 aqui bem na metade e depois tem 1 grama por centímetro cúbico. Ele é bem o valor médio desses dois. Então, nós precisamos de volumes iguais de cada substância para fazer essa densidade. Se eu tenho 2 litros de água, então eu vou precisar de 2 litros de álcool, tá? Mas tem a forma aqui, que é a forma calculando mesmo, né? Que a gente descobre pela média ponderada entre densidade e volume. Então, a densidade do líquido vezes o volume, mais a densidade do outro líquido vezes o volume que tem dele, dividido pela soma dos volumes é igual à densidade total.
Então, a densidade da água é 1, o volume é 2 litros. A densidade do álcool é 0,8, o volume eu quero saber. O volume da água é 2 litros, o volume do álcool eu quero saber. E a densidade total é 0,9. Então, fica 1 vezes 2 é 2, 0,8 vezes. Isso aqui passa multiplicando. Faz a propriedade distributiva, fica do 0,9 vezes 2, 1,8, 0,9 vezes velhinha, 0,9 velhinha. Então, 2 mais 0,8 velhinha é igual a 1,8 mais 0,9 velhinha. Passa para cá subtraindo, passa para cá subtraindo, né? Isso aqui estava somando para subtraindo, estava com sinal positivo para subtraindo. Então, 2 menos 1,8 é igual a 0,9 velhinha menos 0,8 velhinha. Isso aqui dá 0,1 velhinha, 2 menos 1,8 dá 0,2. Velhinha é igual a 0,2 dividido para 0,1, que é igual a 2 litros. Isso aqui é a demonstração matemática, né? Mais 2 litros de álcool são necessários. Então, para que a gente consiga submergir ele completamente, devem ser misturados 2 litros de álcool à água.